sério. É longa a história? Não é assim, dá pra gente resumir, mas é uma longa história curta. Dá pra gente fazer um papo bacana. Eu comecei empreendendo aos 16 anos. 16 anos eu já era empresário sem saber o que estava fazendo. Pô, mas moleque, 16 anos. Moleque, nasci numa família, graças a Deus, com uma condição boa. Né? Meu pai e meu avô médicos. Então, nasci numa classe média para classe média alta. Bacana. Não precisava trabalhar, mas de alguma forma eu já era inquieto e não sabia. Então, numa época que a gente ainda tinha as barreiras todas fechadas, eu comecei a montar bicicletas em formato mountain bike, cara. Comprava as peças? Comprava as peças, serrava o guidão, montava aro, montava os raios, montava quadro. Mas você se inspirou em quem para fazer isso? Cara, em ninguém. Eu era um Na época não tinha YouTube para você ficar olhando tutorial. Tinha. Né? Eu era um apaixonado por bicicleta. Sim. E queria fazer o diferente, né? Eu sempre quis ser diferente, sabe? Você andou no contrafluxo? Não sei se no contrafluxo, mas eu não queria seguir muito bem ali, né? Andar com a boiada ali, você queria fazer algo diferente. E aí fiz isso durante pouco tempo. Logo comecei a montar e montei um trailer de cachorro-quente para ajudar um amigo hemofílico, que era um grande amigo meu. Sim. Fiz para ajudá-lo, mas comecei a empreender de fato ali. E minha rua, na Praça Seca, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, né, era uma província. Comecei a vender muito cachorro-quente local. Então a gente tinha um point todo dia ali à noite. Na porta da tua casa, não? Não, você na porta dele. Sim. Na porta dele. O cachorro-quente se chamava XX Dog. XX Dog. Porque ele era um apaixonado pela Xuxa. Ah, entendi a parada. A Xuxa estava em alta naquela década de 90 a Xuxa ali? Era a Xuxa, né? Era a Xuxa. E aí a gente ficou 2, 3 anos ali, depois eu saí e a música me pegou, cara. Eu descobri aqui na conversa nossa, no particular, que você não foi, você é músico. Não existe foi músico, você é apaixonado, você já me contou isso. Cara, que loucura, velho. Jurista, pianista, um dos melhores, pelo menos que eu fiquei sabendo aí. Mas conta um pouco dessa história também. A questão da música. Por que música, cara? Então, na minha família não tem ninguém músico. Né? Meu avô afinava um violão como ninguém, mas não tocava. E aí meu vizinho era um grande violonista da Leci Brandão. Eu tinha... referência aí. Referência. Eu tinha vizinhos percussionistas do Tim Maia. A banda Vitória Régia... Ensaiava... Pra tocar com o Tim Maia, se tu não fosse bom, tu tomava uma... Meu vizinho, eu não, né? Meu vizinho. Mas eu tava... Você tinha referências ali, Mas eu tinha, mas não tinha, né? É porque a música me pegou de surpresa, assim. Ela me convidou para entrar e eu fui entrando. Você não buscou, na verdade? Eu não busquei. Tá, entendi. Comecei a tocar violão, aquilo de uma certa forma me incentivou. Eu comecei junto com meu primo, que era meu vizinho. Meu primo tinha muito mais facilidade do que eu, mas eu sempre fui muito disciplinado. Então, eu sempre entendi que disciplina vence talento. Pô, peraí, isso aqui eu tenho que anotar. Calma aí, cara. Como é que é? Repete aí, eu sempre entendi que disciplina vence talento. Isso aqui a galera tem que anotar, irmão. Anota aí. A disciplina vence... o talento. Cara, que loucura. Então, já naquela época, eu via meu primo com mais facilidade para aprender do que eu. Então, eu tinha que treinar mais do que ele. Eu treinava mais horas do que ele, então eu tocava melhor do que ele porque era mais disciplinado. Entendi. Ele era bom. Ele era bom. Você sentiu que ele tinha um dom. A gente começou junto. Mas ele era meio... Não, a gente começou junto, com o mesmo professor, sim, com as mesmas referências, né? Ele mais novo do que eu. Então, ele mais novo do que eu, a gente moleque. Ele, com o mesmo professor, ele tocando mais do que eu via que eu tinha mais dificuldade. Eu não sei se ele era o talentoso ou eu que não era. Tá tudo bem. Mas eu tinha que compensar na disciplina. Então, você começou a treinar mais. Eu comecei a treinar mais. Treinar faz a diferença? Você acredita que a repetição é a mãe de todos os dons ou você acredita que o cara já nasce com talento? Não, eu acredito que a gente nasce com alguma coisa aqui dentro. Beleza. Que a gente pode ativar ou não. Muitas das pessoas não ativam. Tá ali escondidinho, mas o cara não ativou a parada. Fica escondido porque tem que treinar. É por isso que você falou essa frase. E vou falar outra. Treino duro, jogo fácil. Opa, cara, já começou o podcast já dando na canela aqui. Como é que é? Como é que é? Treino duro, jogo fácil. Treino duro? Jogo fácil. Caraca, se a gente pegar no esporte... Existe jogo fácil, velho? Existe jogo fácil. Se a gente pegar no esporte... Ou existe... Desculpa, cara. Aqui ou existe... existe oponente ruim demais? Não, eu acredito... eu fui esportista a minha vida toda. Corri, fiz handball,
gostava de esporte. Isso é instrumentista, jurista, atleta, cara. Mas o esporte... eu não fui atleta profissional. Sim, profissional. Mas dentro do esporte amador, eu sempre me identifiquei muito com a parte esportiva. Esporte sempre foi remédio. Sempre foi remédio para mim, sabe? Bacana. Então eu corria longa distância, fui fazer salto em altura, salto de distância, competia nas Olimpíadas do meu colégio, ex-colégio, Garriga de Menezes, na freguesia, que eu sou apaixonado. E no esporte, o esporte te ensina... Não é aquele colégio lá do Planalto do Chopp ali? É na Rua Araguaia ali, não. Já entra um pouco mais. Mas Garriga é um... Não é aquele da Igreja Católica? Não. Garriga é um colégio de 50 anos, tradicional. Tá. Mas no Garriga, o homem é muito competitivo quando garoto, né? A gente é muito competitivo, né? Sim. Então, eu fui um bom aluno da primeira à quarta série. Na quinta, oitava, eu não queria nada. Eu só queria fazer esporte. Minha mãe e meu pai ficavam malucos, eu só queria ficar esporte. Mas o que o esporte me ensinou? O esporte me ensinou que se você treina, okay, quando você vai competir, a competição fica mais fácil. Fica mais leve o negócio, mais prazeroso? Fica mais leve, fica mais fácil, porque realmente o teu oponente ele vai ficando fácil, porque você treinou muito, você treinou mais do que ele. Então, eu encontrei no esporte, de uma certa forma, ainda não sabendo muito bem o que era, qual era o nome disso, eu encontrei a disciplina. Eu corria muito. Então, o esporte mesmo, de forma amadora, te ensinou a disciplina, a ser um cara mais disciplinado? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Foi no esporte que eu aprendi que se eu fechasse a boca e que se eu corresse muito, eu emagrecia. Porque eu sou gêmeo. Talvez seja outra novidade, né? Essa eu não sabia também. Estamos descobrindo tudo de você por aqui, hein, cara? Eu sou gêmeo. Meu irmão gêmeo, Ricardo, que eu amo de paixão. Ele nasceu mais atleta e eu nasci um pouco mais gordinho, sabe? Sei, cara. Um pouco mais cheinho, né? Então eu tive que... Pode falar mais gordinho de novo? Não, assim, eu realmente não fui gordo, né? Mas eu fui mais cheinho, sabe? Sim. Por conta disso, eu tive que me cuidar a vida toda. Me cuidar significa olhar para a comida, olhar para a balança. Mas já tinha essa noção mesmo quando moleque? Já tinha essa noção. Então, eu já corria. Corria, saía da Praça Seca, corria Jacarepaguá, Cidade de Deus, corria pela Barra, corria. E chegou uma época que eu corri muito. 21 quilômetros quase todo dia. Isso é quase uma meia maratona, se não for. Cheguei a fazer meia maratona, bem mais velho, mas não cheguei a fazer maratona. Mas o que o esporte me ensinou? Que eu correndo todo dia, quando eu ia fazer a prova no colégio era fácil. Aí a medalha vinha. Tu ganhou medalha no colégio? Ganhei várias medalhas. Aí várias medalhas. No esporte amador eu ganhei várias medalhas. E aí a música me pegou aos 16 anos. Toquei 2, 3, 4 anos de violão. E depois o teclado, o piano surgiu na minha vida. Na primeira aula que eu fiz de teclado eu pirei. Eu pirei com eletrônico, com teclado. Eu pirei. Botei acompanhamento, comecei a tocar alguma coisa, eu pirei. Não sabia o que eu estava fazendo muito bem, mas eu pirei. E aí o violão ficou sendo um instrumento ali, sabe, de rebarba. Sim, ficou em segundo plano ali. 17, 18 anos, aí eu levei a música a sério. Aí eu comecei a estudar música para tocar. Tocar em barzinho, sabe? Você acha que a música te fez ficar ainda mais disciplinado? Então, aqui tem uma coisa maravilhosa, porque a música, ela é parecida com o esporte, mas não é. Quando eu fui para a arte, eu fui descobrir que eu tinha que estudar muito porque eu queria viver de música. Né? Você queria se tornar um profissional de fato? Eu queria me tornar um profissional. Diferente do esporte que você fazia. Diferente do esporte, que eu nunca quis ser profissional. Eu queria ganhar um dinheiro.